Vamos ao nosso quadro Saúde é Massa. Oferecimento Sabin, cuidado completo, viver é uma arte, cuidar da sua saúde também. 7h46, o mês de julho foi escolhido por conta do Dia Internacional da Conscientização sobre o lipedema, celebrado no dia 18 de julho. A cor roxa simboliza a luta contra essa condição pouco compreendida, mas que causa danos consideráveis, principalmente na qualidade de vida das mulheres. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a doutora Thaís Amstalden, ela que é médica pós-graduada em nutrologia e gastroenterologia funcional e medicina integrativa. Doutora, quase que não sai o gastroenterologia. Nós vamos explicar isso na entrevista de hoje, o que é, né, e a importância também desse mês. Muito bom dia e bem-vinda aqui ao microfone aberto. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Doutora, por que Julho Roxo é tão importante para a conscientização do lipedema? Mas antes disso, vamos explicar o que é o lipedema. Ok. Lipedema é uma doença crônica e progressiva que acomete principalmente mulheres. Hoje em dia, a gente tem apenas 7 casos relatados na literatura que acometeu homens. Então, é uma doença de predominância feminina. E é uma doença que atrapalha demais a qualidade de vida, igual você falou, porque é uma doença caracterizada pelo acúmulo desproporcional de tecido de gordura nos membros inferiores. Algumas mulheres também possuem nos membros superiores, mas isso é um pouco mais raro. Então, é uma gordura diferente da gordura da obesidade, isso é bem importante a gente frisar, porque a maioria das pessoas vê aquela mulher com bastante gordura em glúteos, quadril, perna e acha que ela é obesa. Então, faz atividade física, faz dieta que você vai emagrecer, toma remédio, faz bariátrica, enfim, acha que vai resolver o problema. Mas como é um tecido de gordura diferente da obesidade, não melhora com esses tratamentos que seriam mais indicados para a obesidade. Então, é uma gordura mais inflamatória e mais resistente. Certo. E o mês de julho vem justamente para abordar esse tema e dar mais evidência e conscientização também para as mulheres. Sim. E é importantíssimo, porque é subdiagnosticado. Hoje em dia tem se falado mais, porque virou CID recentemente, virou uma doença recentemente, mas ainda é pouco falado. E a maioria das mulheres, elas acham que elas são obesas. Então, é aquela mulher que fez dieta a vida inteira, se matou na academia a vida inteira e não tem resultado. Então, isso compromete muito, tanto a qualidade de vida, porque é uma doença inflamatória, então causa dor, causa inchaço, causa várias coisas que atrapalham, até mesmo a mobilidade dela, mas também causa transtornos psiquiátricos, então uma depressão, uma ansiedade, baixa autoestima. Isso a senhora acredita também que, claro, impacta diretamente até mesmo nesse convívio social, né? Nessa dificuldade talvez que a mulher tem ali lidando com o lipedema na sua convivência e no seu dia a dia, reflexo dessas consequências por conta da doença. Com certeza. E são mulheres que normalmente são julgadas pela sociedade. Então, elas são vistas como preguiçosa, não gosta de fazer dieta, não gosta de fazer atividade física, deve ser sedentária. Nossa, fulana tá sempre de dieta, o que acontece com ela, né? Por que ela não consegue emagrecer? Então, elas sentem essa pressão da sociedade por um desconhecimento mesmo geral. Por isso que esse mês é tão importante, para a gente aumentar o diagnóstico e aumentar o conhecimento da população também referente a essa doença. E quando a gente fala dos sinais do alerta, onde a mulher pode perceber ali que talvez possa ter um diagnóstico de lipedema, o que a mulher precisa estar bastante atenta e perceber talvez mudanças no seu organismo, no seu corpo? O lado positivo, vamos dizer assim, do lipedema é porque ele realmente traz várias alterações clínicas muito perceptíveis para essa mulher. Então, é uma mulher que ela tem a cintura mais fininha, ela é mais magrinha em tronco, então ela faz uma dieta, ela emagrece bastante em tronco, mas as pernas continuam com aquele acúmulo de gordura. Então, é uma gordura do membro inferior mais resistente. Tem essa característica muito clássica. Então, é aquela mulher que nunca gostou das pernas dela, nunca gostou do joelho dela, desde novinha, desde adolescente. Como é um tecido gorduroso inflamatório, a gente tem uma pele mais dolorida. Então, o marido pega um pouquinho mais forte na perna da mulher, ela já grita. É desproporcional a dor que ela sente ao toque que foi dado. Então, é aquele marido que fala, ai, para de ser assim, você é muito poliqueixosa, né? Você queixa demais, acha que sempre tá com mais dor.
E realmente ela está, porque é uma doença inflamatória que causa dor. Além disso, ela pode ter mais nodulação de gordura, que se assemelha à celulites, mais que o normal, mais que mulheres no geral. E elas têm característica de ter outras patologias associadas. Então, essa doença ela tem uma predominância muito grande de acúmulo de um hormônio chamado estrogênio, que é um hormônio sexual feminino. Esse estrogênio dá essa característica do acúmulo de gordura mais nos membros inferiores, mas também pode ter associado uma endometriose, um síndrome dos ovários policísticos. É uma mulher que tem muita TPM, então no período pré-menstrual ela fica muito irritada, muito estressada, com a mama muito grande, né, inchada, dolorida. Então tem essas características. E o lipedema, ele tem algum tipo de tratamento eficaz? Ele tem cura? Ou isso é uma doença que a mulher vai ter que conviver para o resto da vida? Não tem cura, tem melhora. Então, como é uma doença crônica, a gente não pode falar em cura, mas a gente pode falar em silenciamento, em remissão, em melhora do quadro. Ela é uma doença progressiva, então quanto antes iniciar o tratamento, melhor. Existem 4 graus da doença. Se a gente diagnostica no grau 1, por exemplo, grau 2, que são os graus iniciais ali, melhor vai ser o resultado dela. E o tratamento, ele é multidisciplinar, porque é uma doença multifatorial. Então, a gente tem associado parte hormonal envolvida, genética muito importante. Então, normalmente, essas mulheres já têm outras mulheres na família que têm essa mesma característica. A parte de estilo de vida, né, hábitos alimentares, sedentarismo envolvido. E parte de vascularização também. Então, cirurgião vascular aqui é muito importante também nessa equipe multidisciplinar. Por isso, a gente precisa aliar, por ser multifatorial, a gente precisa aliar várias terapias combinadas para a gente realmente entregar um resultado para essa paciente. Por muitos anos, os médicos não gostavam muito de tratar essa doença, porque a gente não entendia a importância dessa equipe multidisciplinar. Então, eu como nutróloga, por exemplo, se eu atuar apenas em dieta, em melhora da inflamação, eu não vou ter um resultado esperado. O vascular, se ele atuar apenas na parte venosa, linfática, também não vai ter o resultado esperado. A gente precisa unir forças. Então, a gente sempre alia essa equipe multidisciplinar em que tem nutricionista para fazer reeducação alimentar, o educador físico, que vai ser muito importante também, a parte de drenagem linfática, bota de compressão pneumática, que ajuda a ter uma drenagem mais profunda e melhorar todo o retorno venoso daquela perna, diminuir o inchaço. Desinflamação é muitíssimo importante. E você falou da minha formação gastroenterologia funcional. A parte intestinal também é importante, porque como essa mulher é mais inflamada, geralmente essa inflamação se inicia no intestino. Então a gente precisa melhorar o intestino dessa mulher também para ela desinflamar e melhorar o lipedema como uma consequência. Quem tem histórico na família precisa também ficar atento? Isso já vem, pode ter uma relação genética? Olha, minha mãe tem, eu preciso ficar atento porque mulher ali, no caso, ela pode desenvolver também. Sim. Aproximadamente 50% das mulheres que já têm diagnóstico de lipedema, elas têm alguma outra mulher na família com o mesmo diagnóstico. Então, se tem uma mãe, uma tia, uma avó com as características do lipedema, é importante sim ficar atenta. Então, por isso, buscar profissionais, fazer exames com frequência, cuidar da saúde, percebeu aqueles sinais que você já disse na entrevista, procure o médico, né, para fazer os exames ali e diagnosticar o mais rápido possível para dar início a esse tratamento e esse novo estilo de vida, né? Exatamente. Porque daí vai ter que se adequar aí a um estilo de vida para conseguir lidar de uma maneira mais tranquila e levar uma vida mais equilibrada também, trazendo, claro, um sofrimento menor para essa mulher. Exatamente. Doutora, eu quero agradecer a sua presença, obrigado pela sua participação e contribuição aqui com a nossa audiência. Eu que agradeço, muito obrigada.